Então, pronto. Espero que esteja gravando. Eu só vou descobrir isso a hora que a gente finalizar a aula, se está gravando ou não. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês da apresentação de PowerPoint. Aí, a partir do momento que eu coloco para compartilhar, eu não vejo mais ninguém, tá? Nem chat. Vou colocar aqui, aí vocês vão me falar, vocês estão vendo que eu estou apresentando também, porque tem isso, eu fico sem saber. Então, vou apresentar, é uma janela. Acho que é isso. Ah, não, acho que se eu colocar janela... Espera aí, vamos ver aqui. Tá. É a primeira vez que eu uso o Meet para dar aula. Eu estou acostumada a dar aula pelo Zoom, que é um outro aplicativo. Então, eu só uso o Meet na Unicamp como aluna. E aí eu só fico assistindo, né? Não sei o que está acontecendo. Então, vamos lá. Tá. Vocês estão vendo a tela que eu abri aqui do PowerPoint? Vocês precisam me falar. Tá rolando, então? Pra mim, tá aparecendo, você está apresentando para todos, só que, tipo, aparece nós, aparece tudo. Não tá aparecendo o slide, introdução, a química. Não. Então, peraí. Então, acho que eu tenho que mudar o esquema de apresentação. Então, deixa eu parar a apresentação. Vamos de novo aqui. Acho que é a tela inteira que eu tenho que apresentar. Acho que é a tela inteira. Estão vendo agora? Ou nem? Agora sim. Então beleza. Foi o jeito que eu coloquei ali pra... Então beleza, galera. Eu falei, a partir de agora eu não vejo a carinha de vocês e nem o chat. Eu tô vendo o que vocês estão vendo, né? O slide só. Então qualquer coisa abre o microfone e me pergunta. Tá? Vamos começar então falando um pouquinho do que é química, galera. Essas primeiras aulas nossas, a gente vai falar um pouquinho a gente vai introduzir o que é a química. Alguns conceitos importantes, tá? A gente vai ver que a química é uma área do conhecimento que tem muito conceito, muita definição. E é importante que a gente conheça algumas dessas definições. Então, a gente vai começar falando de matéria, que é a base do estudo da química, e aí a gente vai começar a falar do estado físico em que a matéria pode se apresentar, das mudanças de estado físico. Mais para frente, a gente vai definir o que é uma substância, o que é uma mistura. Depois a gente vai entrar na parte de átomo, que é a menor partícula que constitui a matéria. Então a gente vai começar do conceito mais básico da química e aí a gente vai caminhando, né, e unindo cada vez mais informações a respeito do que a química estuda. Então vamos lá. Primeiro aqui, galera, o que a química estuda, né? O que é a química? A química, ela é uma área do conhecimento ou um campo da ciência. Aqui, deixa eu só fazer um negocinho. Peraí, não. Eu quero ver se eu acho. Vocês enxergam a setinha? A seta na apresentação? Sim, Então beleza. Isso, é do computador. Era isso que eu queria saber. Achei o que eu queria. Pronto. É o apontadorzinho a laser. E eu posso escrever, gente. Olha que coisa legal, ó. Ó. Eu escrevo no slide. Isso é muito feliz. Pronto. Então vamos lá. Volta pro... Apagar o que eu escrevi. Vamos voltar ao que interessa.
Então vamos lá. A química é uma área do conhecimento, tá? É um campo da ciência. O conhecimento acumulado, galera, ao longo de toda a história da humanidade, conforme o tempo foi passando, ele foi precisando ser dividido em pedacinhos cada vez menores, em áreas menores, para facilitar o estudo. Então a química, ela deriva da alquimia, que deriva da história da ciência. Então, a química como a gente conhece hoje, né, essa área do conhecimento como a gente conhece hoje, ela é recente. A gente teve a definição de química, né, essa parte do conhecimento que a gente chama de química reconhecida por volta do século 17, 18, né? Entre 1600 e alguma coisa e 1700 e alguma coisa. Antes dessa época, a química ela era um pouquinho diferente. Ela era conhecida como alquimia. Tá? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho, eu vou fazer um momento específico para falar da história da química com vocês. Né? Aí a gente vai começar lá na descoberta do fogo e ver como a ciência foi caminhando até dar origem para a química que a gente estuda hoje. Mas aí eu vou fazer um momento específico para a gente falar de história da química, beleza? Por enquanto a gente está com a ideia de que a química é uma área do conhecimento que estuda a matéria. Então a matéria, galera, que a gente vai definir o que é, né? A matéria, ela é o principal objeto de estudo da química. Tá? Fica tudo meio torto, a letra fica meio tremida, mas a gente está em fase de adaptação para escrever em slide. Por sinal, galera, em relação a copiar slide, essas coisas, acho que vocês não precisam ficar se matando para isso, porque eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Então fiquem tranquilos que depois vocês vão ter os slides para vocês consultarem e, se tudo der certo, a aula gravada também. Tá? Que mais que a química estuda, além da matéria? Ela estuda a composição da matéria e as suas propriedades. Então a composição da matéria, o que forma a matéria, é o que a gente vai estudar quando eu falar de átomos. Então, deixa eu apagar aqui para escrever átomo direitinho. Quando nós formos falar dos átomos. A matéria, que é o principal objeto de estudo da química, ela é formada por átomos. E a gente vai falar um pouquinho também das propriedades da matéria, das características da matéria. A gente vai falar das propriedades gerais e das propriedades específicas. Então, a gente vai definir o que é matéria, a gente vai falar das propriedades da matéria. A composição eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas a gente vai falar da composição da matéria. A gente vai falar das transformações que a matéria sofre, né? Transformação química, transformação física. E a gente também vai falar das variações de energia que acompanham as transformações. Então, o caminho que a gente vai fazer estudando química vai ser essa sequência, beleza? Então, a química estuda a matéria, sua composição e suas propriedades, suas transformações e as variações de energia envolvidas nessas transformações. Belezinha? Vamos lá, então. Qualquer dúvida, me chamem. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir e falar um pouquinho do que é a matéria, né? O que a química estuda? O que é esse principal objeto de estudo da química? Normalmente, galera, quando a gente tá lá na
sexta série, sétima série, né? Agora é quinto ano, sexto ano. Eu me confundo um pouco com essas coisas, porque eu sou professora do ensino médio, né? Então eu fico meio perdida nessas divisões de ensino fundamental 1, 2. Perdi um pouco disso. Mas quando eu ia na escola, assim, era quinta série, sexta série, né? Agora é quinto ano, sexto ano, vai até o nono ano, enfim. Mas em algum momento, lá do ensino fundamental, nas suas aulas de ciências, você ouviu falar o que é matéria. Provavelmente a sua professora, seu professor de ciências, lá do ensino fundamental, definiu o que é matéria. Tá? Então, a gente vai fazer a mesma definição, mas aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Tá? O que é matéria? A gente fica se perguntando, qual que é esse principal objeto de estudo da química? A gente tem como definição de matéria, a definiçãozinha clássica, que vocês vão encontrar em qualquer livro de química ou de ciências, vocês vão encontrar lá, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Essa é a definição clássica. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que eu ouvi um barulhinho, pode ser que seja o chat? Qualquer coisa parem, gente. Então a matéria, essa definiçãozinha da matéria é a definição clássica. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tá. Então coloquei alguns exemplos de matéria aqui, galera. Tenho um muro. Um muro é matéria? Sim. Ele é feito de tijolo. Tijolo é matéria, cimento é matéria. Por quê? Porque tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tudo que ocupa um espaço, galera, e tem massa, mesmo que eu não consiga ver essa massa e esse lugar ocupado, a gente define como matéria. Nós somos matéria, beleza? A gente tem massa e a gente ocupa um lugar. O lugar que eu estou ocupando, ninguém mais pode ocupar. A gente vai ver que isso é uma propriedade da matéria. Tá? Então tem um muro aqui, tem um carro, tem um macaquinho bonitinho, tem o petróleo, tem uma planta, tem o ar. Então aqui, ó, eu coloquei a florzinha toda fofinha para falar do ar. A gente pode achar que matéria é só aquilo que a gente vê. Ah, tem massa e ocupa lugar no espaço, e se eu estou vendo é matéria. Eu posso não ver a matéria. Né? Então o ar a gente não vê. Mas o ar tem massa e o ar ocupa um lugar no espaço. Como que eu sei disso? É fácil provar que o ar é matéria. É só você pegar e encher uma bexiga. Quando você enche uma bexiga, você está colocando ar lá para dentro. E aí a bexiga vai aumentando, ou seja, o ar que está entrando, ele está ocupando um lugar dentro da bexiga. E ele tem massa. Como eu sei que tem massa? Se você conseguir pegar uma balança e medir a massa da bexiga vazia e depois medir a massa da bexiga cheia do ar que você soprou lá dentro, você vai ver que tem diferença. Que a bexiga que você soprou o ar lá dentro tem uma massa maior do que a bexiga vazia. Essa diferença é a massa do ar que está dentro da bexiga. Então, apesar da gente não enxergar o ar, ele é matéria. Ele tem massa, tá? E ele ocupa um lugar no espaço. Beleza? Então, não necessariamente a gente precisa ver a matéria para defini-la como matéria. Tranquilo? A gente pode falar de maneira bem simples, galera, que matéria, né, esse objeto de estudo da química, é tudo o que tem ao nosso redor, inclusive a gente. Tá? Então, tudo que a gente conhece no mundo, tudo que tem no mundo é matéria. Ah, então quer dizer que a química estuda tudo que tem no mundo? É. Tudo que a gente tem ao nosso redor, tá? O ar,
a gente, o meu computador, a minha garrafinha de água que está na minha mão, o meu copo de café, enfim, tudo é objeto de estudo da química, porque tudo tem matéria. Tudo que está ao nosso redor passou por transformações químicas. Então, a química é uma área do conhecimento que ela está incluída, assim, a gente consegue enxergar a química em várias coisas ao nosso redor, porque ela estuda a matéria que está presente em todo lugar. Vou tomar uma água aqui. Vamos lá, então. Se ninguém tá falando nada, eu tô andando, hein? Ficar meio esperta com o horário aqui. Galera, a gente falou do que é a matéria. Falei que tudo é matéria. Sim, tudo que tem massa e tudo que ocupa um lugar. Mas tem coisa que não é definida como matéria. Por exemplo, o movimento de carros e pessoas. Peguei um exemplo aleatório aqui, ó. O movimento, galera. O carro é matéria e a pessoa é matéria. Mas o movimento não é matéria. Movimento não tem massa. Movimento não ocupa lugar no espaço. O movimento, galera, é um fenômeno. Então, o que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. O que não tem massa e não ocupa lugar no espaço é um fenômeno que ocorre com a matéria. Então, o movimento é um fenômeno que ocorre com o carro e com a pessoa, beleza? Alguns exemplos de fenômenos. O ar pode ser comprimido. Tá? O ar é matéria, a gente já definiu isso. Agora, o movimento de compressão do ar, né? Como se eu estivesse pegando o ar e apertando ele, que é o que a gente faz numa seringa. Né? Se você conseguir pegar uma seringuinha, puxa o êmbolo dela para encher de ar. Quando você puxou o êmbolo da seringa, você encheu ela com ar. Se você tapar a boquinha da seringa com o dedo e tentar empurrar o êmbolo, você vai conseguir um pouquinho, mas você vai ver que é difícil, porque tem ar ali dentro. O ar é matéria, ele tem massa, está ocupando um lugar, mas você consegue apertar um pouquinho. Esse movimento de apertar um pouquinho da seringa é o movimento de compressão do ar. Então é um fenômeno. Comprimir, expandir a matéria são fenômenos. A água pode virar gelo. Água é matéria, gelo é matéria, é água no estado sólido. Mas o processo da água se transformar em gelo, dela virar gelo, é um fenômeno. O gelo pode derreter, tá? O gelo se transformando novamente em água. O fenômeno de derretimento do gelo. A gente vai ver que esses fenômenos são transformações físicas. Tá? Queimar a madeira. Aqui, ó. O queimar também é um fenômeno. É algo que está acontecendo com a matéria. Fundir o ferro, derreter o ferro. Tá? Também é um fenômeno. Então, a gente tem o que é matéria e o que acontece com a matéria. Belezinha? Então, ali, ó. Vamos definir o que é um fenômeno. A gente fala, né, na linguagem popular, que fenômeno é tudo aquilo que parece extraordinário. Você fala, nossa, caraca, que foda, né? Coloquei aqui o Papai LeBron, para quem gosta de NBA, tá? É um fenômeno da NBA. Galera, quem não gosta de basquete, sei lá, vocês gostam de algum? A gente tá tudo... Deixa eu até parar um pouquinho a apresentação, trocar uma ideia aqui com nós. Quer ver? Vamos dar um minutinho aqui. Vocês estão me vendo agora? Aqui. Pronto. Tá tudo certo.
Até pra gente dar um intervalinho aí. A gente tá num monte de mulher aqui, né? Temos só mulher. Normalmente, a gente sabe que o universo do esporte, ele acaba sendo um universo mais masculino, né? Futebol, próprio basquete. Mas, gente, se vocês curtem esporte, porque também quem não gosta de esporte não tem obrigação nenhuma de gostar, né? Ah, não curto, não tem paciência. Ou então eu gosto de ver o vôlei, eu gosto de ver atletismo, enfim, né? Eu curto muito esporte. Eu assisto qualquer coisa. Tá? Tem campeonato de chincha, eu assisto campeonato de chincha. Eu gosto muito de esporte, né? De qualquer coisa. É futebol, é vôlei, é basquete, é atletismo. Chega a época de Olimpíada, eu fico alucinada. Eu me interno em casa para ficar assistindo a Olimpíada, porque eu gosto de competição de qualquer coisa, né? E eu não era muito fã de basquete. Eu sempre fui muito do futebol, né? Vôlei, eu joguei vôlei muito tempo, enfim. Mas eu era mais de acompanhar futebol. Futebol acompanho, faço cartola, do trabalho. E aí eu não curtia muito, não era muito basquete, eu não tinha muita paciência pro basquete, né? E o meu companheiro, ele adora, ele jogou basquete muito tempo, né? E eu vi ele assistindo os basquete, falei, ai, saco, caralho, né? Aí ele falou, não, senta aí, assiste um jogo da NBA comigo. Eu falei, não tem paciência pra basquete. Ele falou, não é qualquer jogo, você vai assistir NBA, não é qualquer time de basquete. A NBA é a elite do basquete, né? Americano, mas enfim. Meu primeiro jogo que eu assisti, eu fiquei alucinada. Primeiro que os caras jogam horrores, né? Depois, que aí você começa a ver os jogadores do NBA, Senhor do Universo, gente do céu, que são esses homens, né? E aí, depois disso, eu comecei a ver as minas da NBA, a WNBA, né? Meu, o que são as minas, cara? Nossa! Então, assim, quem curte esporte, né? Quem não gosta de esporte, não gosta de esporte. Ué, fazer o quê? Não tem problema. Mas quem curtir, perde 5 minutinhos ali, ó. Procura um joguinho da NBA, procura o LeBron, né? Papai LeBron, e dá uma olhada no que é esse cara jogando. Caraca, meu Deus. Ontem teve jogo dele, tá, enfim. Mas é que a gente vive. Ah, eu sou São Paulina. Não tô num momento muito bom, eu sei. Meu time a gente tá com problemas internos. Mas enfim. Olha a carteirinha da V, cara. Sou torcedor. A gente tá com problemas internos no time, tá complicado, né? É difícil, eu torço pro São Paulo e gosto do Barcelona, né? Que também tá difícil o Barcelona. E eu gosto do Barcelona, gente. Só história triste. Só história triste, tá difícil. Por isso que eu tô assistindo a NBA. Porque tá mais interessante, né? O Barcelona eu gosto por causa principalmente por causa do Piqué. O Piqué é o zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, que é marido da Shakira. Então, olha, também, rapaz, vale a pena. Tá? Eu fico assistindo futebol, além de eu gostar de esporte, eu fico pra ver os moços bonitos, né? Então, às vezes, pode não gostar do esporte, mas você vê os moços bonitos, vale a pena. Minha mãe só assistiu os jogos da Copa por causa dos homens mesmo. Gente, eu só alucinei, que eu falei, chega a Copa do Mundo, nossa, eu fico louca. E meu companheiro gosta bastante, né? Companheiro, marido, namorado, sei lá que situação a gente tá aqui. Ele gosta também. Então a gente assiste tranquilo aqui. Chega à noite mesmo, a gente senta pra jantar e assiste NBA a noite inteira, né? Mas de boa. Então vamos voltar. Aproveitei para ver o chat, ver se tinha alguma dúvida, né? Tá tranquilinho. Então vamos lá. Vou voltar a apresentar com vocês. Qualquer coisa vocês interrompem de novo. Então, voltemos ao fenômeno.
vocês não estiverem vendo, avisem. Tá? Temos aqui o fenômeno. Como eu falei para vocês, de maneira mais simples, a gente fala que o fenômeno é aquilo que a gente acha extraordinário, que a gente acha diferente, que a gente acha absurdo, né? Que você fala, nossa, caraca! Né? Por isso que eu coloquei o Papai LeBron e o Ronaldo Fenômeno, que, enfim, futebolisticamente falando, o cara era foda. Mas, pra ciência, galera, o que é um fenômeno para a ciência? Que é o que nos interessa. Fenômeno é qualquer acontecimento que possa ser observado e que ocorra na natureza ou seja provocado experimentalmente. A gente define como ciência, como fenômeno para a ciência, o acontecimento. Esse acontecimento pode ser observado, eu consigo enxergar esse acontecimento, eu consigo ver ele acontecendo, e esse acontecimento ele ocorre naturalmente ou ele pode ser provocado experimentalmente. Quando a gente for entrar na parte de transformação física e química, a gente vai ver as transformações físicas, maioria delas naturais, e muitas transformações químicas, tem naturais, mas tem as provocadas experimentalmente, beleza? Então, depois que a gente falar um pouquinho mais da matéria, a gente vai começar a falar dos fenômenos, belezinha? Sempre pensando nessa ideia, que fenômeno é um acontecimento, seja ele natural ou provocado ou forçado. Exemplo aqui, só para não dizer que não coloquei um exemplo de um fenômeno, além do que nós falamos agora há pouco. Aqui eu tenho, galera, a formação do arco-íris. É um fenômeno, tá? É um acontecimento que a gente observa e que ocorre, nesse caso, naturalmente. Então, eu posso falar que o arco-íris é um fenômeno. O arco-íris em si não é matéria. Tá? Eu tenho as partículas que formam o arco-íris, os gases que formam o arco-íris, como sendo matéria. Mas a formação, o aparecimento do arco-íris é um fenômeno. Tranquilinho? Vamos lá. Vou pegar um cafezinho aqui. A gente, galera, consegue classificar os fenômenos em dois tipos. Os fenômenos químicos, já vou falar deles, vou botar um açúcar no café aqui. Professor que não toma café, galera, não sei o que acontece. O cara não sobrevive. Enfim. Então, a gente vai classificar os fenômenos em químicos, que são aqueles fenômenos que, quando ocorrem, sejam naturais ou não, quando esses fenômenos ocorrem, eles alteram a estrutura da matéria. Então, a gente vai ter dois tipos: os fenômenos químicos, que alteram a estrutura da matéria. A gente pode chamar o fenômeno aqui também de transformação. Podemos, ao invés de chamar de fenômeno, chamar de transformação. Então, eu tenho a transformação química, que é aquela que, quando ocorre, eu altero a formação, a constituição da matéria. A matéria deixa de ser quem ela é e se transforma em uma nova substância. Exemplo de um fenômeno ou de uma transformação química: a queima de uma vela. Quando eu queimo uma vela, a vela é a matéria, beleza?
O ato de queimar uma vela é um fenômeno, é uma transformação. Só que essa transformação, ela é uma transformação que altera a estrutura da matéria. Quando eu acendo uma vela e ela vai queimando, eu transformo ela em outra substância. A vela deixa de ser uma vela, beleza? Você fala, professora, mas quando você queima uma vela, você tem a parafina, você só derreteu a parafina. Parafina continua sendo parafina? A parafina sim, mas o pavio que eu coloquei fogo, ele se transforma em gás carbônico, em água, em cinzas. Eu não consigo pegar a cinzinha que sobrou da queima da vela, do pavio, e transformar no pavio de novo. Quando eu tenho uma transformação, um fenômeno químico, galera, eu não consigo reverter esse fenômeno. Se eu colocar fogo num papel, sempre que eu queimo alguma coisa, eu estou fazendo uma transformação química, tá? Se eu colocar fogo num papel, depois que o papel queimou, ele deixa de ser papel. Ele passa a ser cinzas. O que sobrou dele ali, o restinho que sobra. Eu não consigo pegar as cinzas e transformar em papel novamente. Beleza? Pensa nessa ideia de reverter o processo. Na maioria das vezes, quando eu não consigo reverter o processo, é porque ele é um fenômeno ou uma transformação química. Beleza? A gente chama o fenômeno, a transformação química, também de reação química, que a gente vai estudar com mais detalhes lá na frente. Tá? Então, as reações químicas são essas transformações da matéria que ocorrem alterando a estrutura da matéria e formando novas substâncias. Já o fenômeno ou a transformação física não altera, não vai alterar a estrutura da matéria. As transformações físicas não formam substâncias novas. Exemplo que eu coloquei aqui. Se eu colocar o corante na água, quando eu dissolvo um corante na água, o corante continua sendo corante, eu só separei as partículas dele e a água continua sendo água. Existem maneiras de eu separar o corante da água depois que ele foi misturado. Sempre que eu consigo, depois que eu realizei um processo, fazer alguns métodos, que a gente chama de separação de mistura, para voltar a ter o que eu tinha no início, eu tenho um fenômeno físico. Então, eu misturei o corante na água. A partir de um processo, por exemplo, a destilação, eu consigo voltar essa transformação. Eu consigo separar o corante da água novamente. Tá? Outro exemplo melhor que o corante na água. Eu falei que na transformação física, a gente pode queimar um papel. Beleza. Na transformação Na transformação química, a gente queima o papel. Na transformação física, eu posso, por exemplo, amassar um papel. Quando eu amasso um papel, eu estou fazendo uma transformação física. Só que essa transformação, esse fenômeno, ele não altera a estrutura da matéria. Quando eu amasso um papel, eu só mudei a forma do papel, mas ele continua sendo papel. Se eu pegar e desamassar o papel, eu volto ao que eu tinha antes. Os fenômenos ou transformações físicas, que não alteram a estrutura da matéria, os mais conhecidos são as mudanças. Nossa, o que tem esse acento aqui? Não tem acento aí. Aqui. São as mudanças de estado físico, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Essa parte de transformação química, de reações químicas, elas vão ficar bem lá para frente. A gente vai entrar na parte de reação química lá na frente.
Nos próximos capítulos, a gente vai falar das transformações físicas, mais especificamente das mudanças de estado físico. Então, guardem isso, galera. Vocês vão ver exercícios na lista que eu deixei lá no Classroom. Daqui a pouco eu indico para vocês alguns exercícios. Vocês vão ver exercícios para diferenciar o que é uma transformação física do que é uma transformação química. Pensa sempre na ideia de modificar a estrutura da matéria. Tudo que eu altero a estrutura da matéria, que eu parto, por exemplo, do papel, e quando eu queimo ele deixa de ser papel, ele se transforma em outra coisa, é uma transformação química. Na transformação física, eu não altero a estrutura da matéria. Então, de novo, o papel. Ao invés de queimar o papel, eu vou amassar. Quando eu amasso, ou eu dobro, ou eu rasgo um papel, eu não alterei a estrutura, eu não alterei quem é a matéria. O papel continua sendo papel. Eu só alterei a sua forma. Beleza? Então, guardem essas duas transformações. Continuando. Tá esperta no horário aqui. Mais algumas definições, galera. Esse começo da química, ele é cheio de definições. Mas são definições importantes para a gente se acostumando com a linguagem química, né? Isso é importante também. A gente vai começar a falar o quimiquês agora. Vai ter termos que a gente vai usar bastante, que é legal a gente conhecer o significado, tá? Então, vamos definir o que é corpo. A gente falou o que é matéria, a gente falou das transformações ou dos fenômenos que a matéria pode sofrer. Depois a gente vai detalhar melhor essas transformações. Agora a gente vai falar o que é corpo. Corpo é uma porção, é um pedacinho, uma porção delimitada da matéria. Então, pensa que a matéria, se eu pensar, por exemplo, na madeira. Quando eu falo a matéria madeira, eu estou falando, galera, de tudo quanto é tipo de madeira. Eu estou falando de madeira de maneira genérica. Quando eu falo madeira, eu posso estar falando de uma cadeira, de um tronco de árvore. Eu estou falando de maneira geral. Isso é matéria. Quando eu delimito uma porção da matéria, quando eu pego um pedaço de madeira, quando eu peguei um pedaço de um tronco de uma árvore, uma porção delimitada da matéria, eu chamo de corpo. Então, quando eu quero falar da matéria madeira, eu estou falando geral. Quando eu quero falar de um corpo, eu estou falando de uma porção limitada da matéria. Por exemplo, um pedaço de madeira ou um caco de vidro. Se eu pegar como exemplo aqui o vidro é a matéria. E aí a gente tem 1 milhão de tipos de vidro. Então, o vidro, de maneira geral, ele é matéria. Quando eu pego um pedaço de vidro, um pedaço limitado, quando eu pego um caco de vidro, que é um pedaço, é uma porção limitada do vidro, eu chamo de corpo. Beleza? Então aqui, eu coloquei pedaços de madeira. São pedaços de troncos de uma árvore. Eu posso chamar cada um desses pedaços de madeira de corpo. Já o objeto, eu tenho o corpo sendo usado como utensílio ou ferramenta pelo homem. Então, eu estou indo do mais geral para o mais específico. Eu falei da matéria de maneira geral.
Aí eu falei do corpo, que é um pedaço da matéria. E se eu pegar esse pedaço da matéria, se eu pegar o corpo e utilizar ele, seja como utensílio, como ferramenta, eu chamo de objeto. Então, um exemplo aqui, uma cadeira. Então, na ideia da madeira, galera, a matéria, madeira, é o geral. Quando eu pego um tronco, um pedaço de madeira, eu tenho um corpo. E quando eu pego esse pedaço de madeira e transformo ele em um utensílio ou ferramenta, eu tenho um objeto. Beleza? Tranquilinho? A gente vai usar, a definição de objeto a gente vai usar menos na química. A gente vai usar bastante a definição de corpo. Então, guardem ela. Tá. Vamos falar um pouquinho, galera, para finalizar a nossa aula, das propriedades da matéria. Tá? Quando a gente começa a pensar aí na matéria, no corpo, no próprio objeto, a gente começa a ver que eles têm diferenças. Né? Então, a gente tem alguns materiais que são bastante duros, outros que não são tão duros. Tá? Tem os que vão quebrar com facilidade e os que não vão quebrar com facilidade. Tem objetos que têm cor, outros são incolores. Tem objeto, não necessariamente objeto, né, mas matéria, vamos pensar na matéria. Tem matéria que tem cheiro, tem as que não tem cheiro. Então, essas diferenças que a matéria apresenta são chamadas de propriedades da matéria. Tá? Essas características que a matéria pode apresentar são chamadas de propriedades da matéria. A gente vai dividir as propriedades da matéria em dois tipos: as propriedades gerais e as propriedades específicas. O nome, galera, já está falando. Propriedade geral é aquela que todo tipo de matéria apresenta. Tá? Qualquer matéria que você pegar vai apresentar a propriedade geral. Já a propriedade específica não é todo tipo de matéria que apresenta. Olha o nome, ó, é específico. Tem matéria que tem essa propriedade, tem matéria que não. Vamos dar uma olhadinha então, quais são as propriedades gerais e quais são as propriedades específicas da matéria. Essas características que a matéria apresenta. Então, as propriedades gerais, vou falar daqui a pouco rapidinho de cada uma delas. Extensão, inércia, massa, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade. Vocês podem olhar para essa lista de propriedades gerais e falar: nossa, eu vou ter que decorar e saber todas elas? Não. Tá? Vocês vão ver que a gente vai falando dessas propriedades, a maioria delas é intuitiva. Tá? Não precisa ficar decorando. A ideia é você conseguir saber que tem as gerais e tem as específicas. Pra gente, na química, vai interessar mais a propriedade específica da matéria. Então, depois a gente vai falar com mais carinho delas. Vou comentar das gerais, mas não precisa sofrer decorando cada uma dessas propriedades, de maneira alguma. Tá? Das específicas, a gente tem cor, odor, sabor, brilho, estado físico ou de agregação da matéria, condutibilidade, né, vai térmica e elétrica aí, e dureza. Na real, galera, de todas essas propriedades que estão aqui, o que vai interessar pra gente na química é estado físico ou agregação da matéria
que é onde a gente vai falar do ponto de fusão e ponto de ebulição, que é a propriedade específica da matéria, e falar da densidade. Então, de tudo isso que está aqui, a gente vai dar atenção para uma propriedade específica, porque dessa propriedade a gente consegue falar de ponto de fusão e ebulição das substâncias e da densidade. Tá? Então, não precisa surtar preocupado que você tem que ficar decorando esse monte de propriedade, não. Tá? Vou falar rapidinho das propriedades gerais. Né? A gente não precisa decorar, mas é legal a gente, pelo menos, comentar. Até para relembrar, porque eu tenho certeza que, em algum momento da sua vida, lá no ensino fundamental, na aula de ciências, você já passou por isso. Tá? Então, a extensão das propriedades gerais, aquela propriedade que todo tipo de matéria apresenta. Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar. Faz até parte da definição de matéria. Né? Matéria que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar, a gente chama de extensão. Inércia. Inércia vocês vão ouvir falar bastante na aula de física. Provavelmente com o professor Bonitinho, viu? Com o Du. Acho que é ele que vai falar. Então presta atenção na aula do Du, quando ele fala de inércia. É a propriedade que a matéria tem de permanecer na situação que se encontra, seja de repouso ou seja de movimento. É a lei da inércia, lá do Newton, das leis de Newton, né? Que é a ideia de que um corpo tende a permanecer em repouso se nenhuma força externa cutucar esse corpo, alterar o seu estado. Né? Se eu deixar minha xícara de café em cima da mesa, ela vai ficar em cima da mesa, a não ser que eu vá e tire ela do lugar. Se nenhuma força externa atuar sobre a matéria, ela vai permanecer na situação em que se encontra. Então, vocês vão ouvir falar de inércia mais detalhadamente na aula de física. Tá? Massa. A gente já falou, né? Matéria é tudo aquilo que possui massa. Então, a massa a gente fala que é a quantidade de matéria que um corpo possui. Para medir massa, galera, a gente usa normalmente uma balança. Tá? Aí você fala para mim, nossa, mas balança, quando eu vou lá na farmácia e subo na balança, eu estou vendo o meu peso. Não, você está vendo a sua massa. De novo, na aula de física, com o Eduardo, professor bonitinho, ele vai definir peso, tá? Como sendo massa vezes gravidade, belezinha? Então, o que a gente verifica quando a gente sobe na balança é a quantidade de matéria que nós possuímos, é a nossa massa. Aqui no Brasil, nós utilizamos como unidade padrão de massa o quilograma, beleza? Mas essa unidade pode variar. Mais para frente, quando a gente for entrando na parte de cálculos, a gente vai entrar nas unidades. Tá? Depois, impenetrabilidade. É a ideia de que dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Se eu estou sentada na cadeira da minha casa, ninguém pode sentar na mesma cadeira que eu. A gente não vai conseguir ocupar o mesmo lugar no espaço. Tá? É uma propriedade geral da matéria. A gente chama de impenetrabilidade. Mas é a famosa ideia de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A compressibilidade é a propriedade que a matéria tem, como eu falei um pouquinho ali atrás para vocês, de sofrer compressão.
de eu apertar essa matéria, de eu reduzir o seu volume. É a ideia que eu falei do ar na seringa. Tá? Toda matéria é compressível? Sim. Umas um pouco mais, umas um pouco menos. O estado físico em que a matéria se encontra influencia também na compressibilidade, que a gente vai ver mais para frente. Mas toda matéria tem uma capacidade de ser comprimida, de ser apertada, de aproximar as suas moléculas. A ideia da seringa ali, ó, que eu mostrei para vocês, tá? Elasticidade. Quando a gente fala da elasticidade, a gente pode pensar na ideia do elástico, de uma mola, tá? Que é a propriedade que a matéria tem de, depois de ser comprimida, retomar o seu volume inicial, ou a sua forma inicial, que é o que acontece com uma mola. Tá? Quando eu tenho a mola em repouso, quietinha ali, se nada mexer nela, ela vai ficar do jeito que ela tá. Se eu comprimir, depois que eu solto a mola, ela retoma a sua forma inicial. Essa propriedade é chamada de elasticidade. De novo, toda matéria tem essa propriedade, mas a intensidade varia. Tá? Tem matéria que é mais elástica, tem matéria que é menos elástica. A divisibilidade, propriedade da matéria de reduzir-se a partículas pequenas. Tá? Quando a gente for falar de átomo, galera, a gente vai falar bastante de divisibilidade. Tá? Da ideia de ir reduzindo a matéria em partículas cada vez menores. Coloquei ali um desenho de um minério. Né? A gente pode ir quebrando esse minério em partículas bem pequenininhas. Indestrutibilidade, para finalizar. A matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Essa propriedade da indestrutibilidade, a gente vai falar dela chamando ela de lei da conservação da massa e da energia. Também vocês vão ver falar disso na física, tá? Da lei de conservação de massa e energia, que diz pra gente que nada pode ser criado e nem destruído, apenas transformado. Então já vamos partir desse princípio. Na natureza, galera, a matéria não vem do além e não vai para o além. A gente não tem além na ciência. Tá? A matéria, ela sempre é transformada. E é o que interessa para a química. Né? O que a química estuda? A matéria e as suas transformações. Então vai ser essa propriedade da indestrutibilidade que vai ajudar a gente a falar das transformações da matéria. Transformação física e transformação química. Sussu? Então, coloquei aqui, ó, a madeira pegando fogo, transformação química, que a gente já falou ali atrás. Tá? E aqui eu tenho... nem eu tô conseguindo enxergar o que eu coloquei aqui, gente. Ah, é o pôr do sol, Tá? Fenômeno. A gente já falou do fenômeno. Ocorre de maneira natural e pode ser observado. Belezinha? E para finalizar, propriedades específicas. Tá? Vou citar as propriedades e aí na próxima aula a gente vai começar a falar de uma propriedade mais detalhada. Ponto de fusão, ebulição, densidade. Tá? Então, das propriedades específicas. A cor. Nem toda matéria, galera, possui cor. Inclusive,
a gente pode utilizar as propriedades específicas da matéria para diferenciar a matéria. Eu consigo classificar e diferenciar a matéria a partir das propriedades específicas. Então, cor. Tem matéria que tem cor, tem matéria que não tem cor. Simples. Odor. Também. A água, galera. A água não tem odor. Quando a gente fala de água, para falar de água potável, própria para consumo, né? Quando eu estou falando da água potável, a água não pode ter cor, nem odor e nem gosto. A água potável, ela é incolor, inodora e insípida. Beleza? Mas água não tem gosto de água? Não, água não tem gosto. Beleza? Então, odor, propriedade específica. O cheiro. Tem matéria que tem cheiro, tem matéria que não tem. Quando não tem cheiro, a gente chama de inodora. O sabor ou o gosto. Como eu falei da água, água não tem gosto. Tem matéria que tem gosto, tem matéria que não tem. Tem matéria que tem sabor, tem matéria que não tem. Quando a matéria não tem sabor, eu chamo ela de insípida. Brilho. Brilho também é uma propriedade específica. Quando nós formos falar lá na frente, que a gente for falar de metal, galera, definição de metal, aí eu vou falar bastante do brilho e de onde vem o brilho da matéria. Mas tem matéria que tem brilho e tem matéria que é opaca, não tem brilho. Dureza. A dureza também é uma propriedade específica. A gente tem escalas para classificar a dureza de um material. O material, a matéria mais dura encontrada na natureza é o diamante. A gente define como dureza a capacidade que um material tem de riscar outro material. Se eu pegar, por exemplo, um pedaço de metal e tentar riscar um pedaço de diamante, eu não vou conseguir, porque o diamante é mais duro que o metal. Se eu pegar o diamante e tentar riscar o metal, eu vou conseguir, porque o diamante é mais duro que o metal. Então, quando um material faz um risco em outro, eu falo que ele é duro. O diamante é o mais duro, tanto que para fazer gravação em vidro, gravação em aliança, a galera usa aquele aparelhinho com ponta de diamante, porque o diamante ele risca qualquer outro material, beleza? Condutibilidade. A capacidade que a matéria tem de conduzir corrente elétrica, a gente tem a condutibilidade elétrica e a gente tem a condutibilidade térmica, que é a capacidade que a matéria tem de conduzir calor, energia na forma de calor. Também vamos falar de condutibilidade conforme for aparecendo, principalmente quando formos falar de novo dos metais. E aí o que vai interessar para a gente, que é o assunto da próxima aula, estado físico ou de agregação da matéria. A gente vai falar dos 3 estados que a matéria pode se apresentar: o sólido, o líquido e o gasoso. Falar das transformações e falar do ponto de fusão e ebulição e da densidade. Então, o que vai interessar para a gente de todas essas propriedades da matéria, gerais ou específicas, vai ser estado físico e ponto de fusão e ebulição e densidade. Belezinha? A gente vai dar atenção para essas propriedades específicas. Sussu, eu vou parar por aqui.
Tá? Deixa eu abrir de novo a telinha aqui com vocês. Pronto. Eu vou parando por aqui, meninas. Tá? Até porque já são 5 para as 11. Deu, né? Você já deve estar cansada. E aí, na próxima aula, a gente começa a falar do estado físico. Então, vamos definir o que é o estado sólido, líquido, gasoso, como que a matéria se apresenta em cada um desses estados. E aí, a gente vai falar de transformação de estado, né? Vamos falar de fenômeno físico. Belezinha? Vou ver se deu certo a gravação. Tudo bem, Vê? Tudo. Então, ótimo. Gente, se ficou qualquer dúvida, avisa. Ah, mas eu tô com vergonha de perguntar aqui. Não tem problema. Já falei, vocês têm o Classroom para mandar recado pra gente, que dá para mandar particular, né? Vocês não precisam ficar colocando comentário ali no mural para todo mundo ver, se não quiser. Dá para mandar dúvida no particular. A gente recebe direto no nosso e-mail. E tem o canal do WhatsApp também, que vocês podem perguntar pra gente. Tá? Só para finalizar, deixa eu dar uma olhada rapidinho na lista de exercício que eu disponibilizei para vocês. Deixa eu ver se dá pra gente, se eu já indicar alguma coisa para vocês. Aqui entra mais a parte de mudança de estado físico. Vai ser da aula que vem. A lista a gente vai usar bastante na aula que vem, então, tá? Se vocês quiserem dando uma olhadinha, né? Às vezes algum exercício vocês já conseguem fazer, tá de boa. Tá? Vou disponibilizar os slides, então, para vocês, lá no Classroom. E vou ver se rolou a gravação. Se rolou a gravação, eu coloco ela lá também. Beleza? Sussu, meninas, tranquilinho. A gente vai, né? Foi nossa primeira aula. Aí a gente vai se adaptando e se entrosando melhor aos poucos, tá? Então, muito obrigada pela presença. E qualquer coisa eu estou à disposição. Tá? Beijos para vocês. E vamos lá. Então fiquem à vontade, gente. Ninguém quiser falar nada. Tchau, tchau. 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 Tchau, até a próxima aula. Até.